Olá, pessoal, como é que vocês estão? Eu sou a Joyce Berti e esse aqui é o nosso Já Pensou Cast. Vocês já sabem a proposta, se estão chegando agora, fiquem sabendo que aqui o trato é conversar sobre assuntos que até estão por aí na pauta do dia, mas não com tanta veemência como deveria estar. Né? Então a gente traz para cá os mais variados assuntos, coisas que nunca foram abordadas ou que não são rotineiramente abordadas e outras que são, mas são mais ou menos, e a gente quer trazer a oportunidade de você ouvir com mais profundidade, ter um pouquinho mais de informação sobre os assuntos aqui tratados. Você pode acompanhar, né, nos streamings, os nossos episódios anteriores, que estão muito bacana. A gente conversou sobre vaidade e narcisismo, sobre normose, sobre divórcio, sobre amor romântico, com convidados maravilhosos e um papo super bacana. Também a gente está no YouTube, que dá para também acompanhar, vendo lá as imagens e os vídeos da gente conversando e trocando ideia. E hoje a gente vai falar de inteligência artificial. Nos últimos meses aí, esse assunto foi ganhando mais volume, né? Mais abordagem, as pessoas falando a respeito, aquela coisa toda. Eu acho que o ápice desse ano foi a propaganda que recriou aí as imagens, né, da nossa saudosa Elis Regina ali trocando com a sua filha por uma propaganda de automóveis. Muita gente se emocionou, outros nem tanto, mas muitas dúvidas vieram à tona, né? A gente teve um episódio aqui no Já Pensou Cast sobre normose com o Roberto Crema e a Vera Iaconelli, que a gente deu uma ligeira introdução sobre essa questão. Vale a pena ouvir o que o que a Vera Iaconelli falou na íntegra, o que o Roberto Crema também falou, mas muito do que foi conversado ali, né, aliás, pouco do que foi conversado ali era no seguinte sentido: todos os instrumentais que surgem na sociedade, eles são importantes, evidentemente. Agora, o uso que se faz dele, aí é que são elas, porque numa sociedade como a nossa, com tantas fragilidades, tantas questões em aberto, né, não somos uma sociedade que tem um raciocínio ou um comportamento interseccional, então tudo que se coloca em pauta acaba deixando essas desigualdades, essas incongruências sociais um pouco mais evidentes, e aí a gente não sabe muito bem como é que vai funcionar. Então hoje a gente está aqui conversando com alguém que é especialista no assunto, que é o Tarcísio Silva. Poucas pessoas conhecem tão bem o que está por trás dos algoritmos como o Tarcísio Silva, né? Ele é Senior Tech Policy Fellow, mestre em comunicação pela Universidade Federal da Bahia e doutorando em Ciências Humanas e Sociais pela Universidade Federal do ABC, e autor de um livro que eu considero um dos mais importantes, não só sobre esse assunto, mas tudo que vai se desenvolver daqui para frente. Eu acho que esse livro precisa entrar como referência, e o livro chama Racismo Algoritmo, Inteligência Artificial e Discriminação nas Redes Sociais, que trata sobre discriminação sob o viés da inteligência artificial. E a gente vai falar hoje com ele aqui. Eu queria agradecer já primeiramente, muito obrigada, Tarcísio, pela sua disponibilidade em conversar com a gente, trazer todo o seu conhecimento, que eu sei que é gigantesco. E aí eu já vou pedir para você ir mostrando o livro, se apresentando e já colocando ali, porque as pessoas precisam ler esse livro. Anotem aí, busquem, levem para as salas de aula, para as teses e dissertações, porque é um livro fundamental. Tudo bem, Tarcísio? Tudo bem, Joyce? Muito obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço, né, pela sua produção também, né, que tem inspirado muitas pesquisas em temáticas diversas, né? A questão do urbanismo, por exemplo, se a gente puder conversar hoje, vou ficar super lisonjeado, né, de poder trocar sobre o tema contigo. E agradeço também a todo o time, né, do podcast e o levantamento dessa informação, né, desse debate, uma vez que estamos em um momento chave relacionado a políticas regulatórias sobre inteligência artificial. A gente vai chegar lá, né, mas aí eu queria agradecer a indicação do livro. Esse livro, Racismo Algorítmico, Inteligência Artificial e Discriminação nas Redes Digitais, ele nasceu numa coleção exclusivamente digital, da Edições Sesc São Paulo, disponível, né, nas plataformas de livros, né, então não tenho a versão física para mostrar ainda, mas ele vai sair em versão impressa em breve,
e ele está disponível também numa plataforma de audiolivros, que chama Everend. Esse audiolivro é recém-lançado. Mas eu queria aproveitar, né, a oportunidade de fazer um jabazinho de outras 2 publicações relacionadas ao tema, que são publicações de um selo que eu desenvolvo relacionado ao meu projeto, que é o selo Desvelar, e os livros que estão disponíveis também em acesso aberto, então convido quem tiver interesse de dar uma conferida, uma folheada. O primeiro deles é Comunidade, Algoritmos e Ativismos Digitais, Olhares Afrodiaspóricos, que eu organizei com 14 capítulos de pesquisadoras, pesquisadores do Brasil e de outros países que imprimem lentes afrodiaspóricas sobre tecnologia. Então a gente tem a tradução inédita, por exemplo, da Ruha Benjamin, tradução inédita da pesquisadora Beba Bihani, e outros capítulos de pesquisadoras do Brasil, da Colômbia e do Ghana. E esse ano a gente lançou um livro chamado Griots e Tecnologias Digitais, que foi organizado pela Tiane Neves Barros, que é uma grande referência para mim e por mim. E a gente reúne ali uns capítulos que falam de tecnologias contemporâneas, como reconhecimento facial, como mídias sociais e outros tipos, né, de abordagens sobre internet e tecnologias, mas todos os capítulos, cada um deles referenciando um ancestral ou uma ancestral intelectual nossa. Ancestrais vivas e ancestrais que já fizeram a passagem. Então a gente tem diálogos com Clóvis Moura, com Sueli Carneiro, com Zélia Amador de Deus, com Lélia Gonzalez. Então todas essas publicações estão em acesso aberto também ou disponíveis na editora Literarua. Nossa, que maravilha. Eu não sabia disso, viu? Tá vendo como é bom a gente ter aqui no Já Pensou essa proposta de trazer coisas que estão fora da curva, embora devessem estar dentro da curva? Isso é verdade. Nessa iniciativa, né, de tentar construir isso, foi um desafio conversar com editoras. Foi difícil colocar para funcionar, mas a Literarua, que é uma editora periférica, acolheu o projeto e deu super certo, né? Então, são aqueles epistemicídios que a gente tenta superar. E tenta e vai aos poucos conseguindo, né? Tarcísio, eu queria te pedir para você explicar, enfim, brevemente, por uma pessoa super leiga, o que é inteligência artificial. Eu acho essa uma das questões mais relevantes porque é uma questão controversa. Não há um consenso sobre a definição de inteligência artificial. E aqui eu trago, para iniciar de uma forma um pouco mais técnica, né, a definição que tem sido utilizada pela Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né, a OECD, que acaba influenciando estados, influenciando países em políticas públicas. Eu acho essa definição muito importante porque ela define, por exemplo, estratégias de inteligência artificial de alguns países. E essa definição, a definição um pouco mais longa, mas resumindo, um sistema de inteligência artificial, para essa definição, é um sistema baseado em máquinas que pode, para um determinado conjunto de objetivos definidos por humanos, fazer previsões, recomendações ou decisões que influenciam ambientes reais ou virtuais. E esses sistemas fazem isso utilizando dados, insumos de conhecimento para realizar ações ou propor caminhos de ação. Então, nesse sentido, inteligência artificial cobre de alguns tipos de scores de crédito, por exemplo, a reconhecimento facial, a moderação de conteúdo em plataformas digitais. E muitas dessas implementações, hoje em dia, têm muitos impactos na nossa vida, da vida política à vida sexual. Então, é cada vez mais importante estudar os impactos sociais da chamada inteligência artificial. O ChatGPT, então, está nessa linha dos instrumentais de inteligência artificial. O ChatGPT é um exemplo do que se chama ou de grandes modelos de linguagem, ou de inteligência artificial fundacional, ou de inteligência artificial generativa, enfatizando 2 pontos. Um ponto é que é um sistema baseado em, literalmente, bilhões de unidades de conteúdo que foram processadas para fazer o modelo, textos, vídeos, artigos, etc., e gera conteúdo aparentemente inédito, que
alguns debates Há discutem controvérsias. se ele deveria ter coletado tudo isso, né? Entendi. Então, assim, eu citei o ChatGPT porque ele tomou conta dos debates, ganhou grande visibilidade, as pessoas estão acessando e se maravilhando com o poder que aquilo tem de criar textos e tudo mais, e entre aspas, facilitar a vida aí da turma. Então, pegando desse ponto de vista, eu queria saber qual a avaliação que você faz do cenário que temos hoje, levando em conta as questões de controle e regulação. Você acha que a gente está avançando ou isso ainda está muito primário, muito incipiente e por isso até perigoso? Eu acho que estamos avançando em, digamos assim, parte da sociedade, parte da academia, e temos sim um grande acúmulo sobre o que deveriam ser mecanismos de controle para a inteligência artificial, né? Para implementações da inteligência artificial. Temos uma legislação que está quase para ser aprovada na União Europeia, que é muito avançada em alguns aspectos, outras proposições em países da África que são muito avançadas, algumas proposições de outro lado, né, que são avançadas na China, por exemplo, e no Brasil tivemos um projeto de lei bem avançado, digamos assim, que peca em algumas questões, elaborado ano passado. Mas hoje, por coincidência, quando a gente grava esse podcast, uma nova comissão do Senado acabou de publicar, né, uma proposta de substitutivo de projeto de lei para a regulação de inteligência artificial, que é muito problemático, que não estabelece mecanismos adequados de controle. Então, a gente tem avanços, digamos assim, no conhecimento, mas embates políticos muito fortes sobre se devemos ou não regular, quem vai regular, como isso vai ser regulado e o que devemos ter acesso enquanto sociedade civil, enquanto cidadãos. Aqui em São Paulo a gente teve, falando em projeto de lei, essas questões, teve um debate forte há um tempo atrás relacionado à questão da identificação facial, né, que o metrô de São Paulo queria implementar, enfim, a prefeitura disse que estava estudando, isso me dá muito medo quando a prefeitura diz que está estudando alguma coisa, eu fico pensando que tipo de estudo está sendo feito, mas o fato é que isso também entrou na pauta, entrou no debate, teve uma reação fortíssima, principalmente tendo em vista que a gente tem uma questão racial por trás desse instrumento que é o reconhecimento facial. É isso? Eu acho que esse caso é um caso muito interessante, né? Além de ser a maior cidade do país, porque o reconhecimento facial no espaço público em São Paulo tem sido implementado aos poucos, de forma sem transparência e sem controle. Esse caso do metrô é muito interessante porque algumas linhas do metrô, salvo engano, as linhas privatizadas, implementaram alguns mecanismos de reconhecimento facial que infringiam leis já vigentes relacionadas à proteção de dados, e algumas organizações da sociedade civil, como o IDEC, né, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, entraram, inclusive, por luta judicial, né, para impedir esse tipo de implementação, e a empresa responsável foi, inclusive, multada. Algum tempo depois, o atual prefeito da cidade lançou um edital chamado Smart Sampa, pela suposta ideia de cidades inteligentes, né, que a gente sabe que é algo muito utilizado muitas vezes de forma esquisita para algumas implementações nocivas. E era um edital com vários itens, inclusive vigilância no espaço público e vigilância que incluiria reconhecimento facial de pessoas para persecução de suspeitos e outros tipos de possíveis infrações. E aqui é muito importante mencionar que esse edital incluiu, na primeira versão, identificação racial das pessoas que estão sendo vigiadas, o que é algo absolutamente impossível de ser feito, é pseudociência, mas alguns fornecedores de tecnologia tentam oferecer serviços, e também identificação de alguns tipos de movimentação ou de comportamento das pessoas no público, incluindo a categoria vadiagem, que foi algo que historicamente já foi utilizado, inclusive pelo direito brasileiro, para estabelecer perseguição a pessoas pobres ou negras no espaço público. Então isso gerou uma reação, né, da sociedade civil. Infelizmente, o Poder Judiciário responsável, né, por vetar não vetou o edital,
um consórcio de empresas ganhou o edital e não tem nenhuma transparência sobre como isso está sendo implementado. Algumas vereadoras, como as vereadoras que são parte do mandato Quilombo Periférico, têm buscado pressionar a prefeitura para oferecer transparência e, salvo engano, começaram uma iniciativa inédita no país, que foi a Frente Parlamentar contra Tecnologias Racistas, que já teve 2 encontros, um sobre reconhecimento facial e os problemas desse edital, teve um segundo encontro sobre direito à cidade, e vai ter outros encontros para discutir com a sociedade civil que tecnologias queremos na cidade, que tecnologias queremos que sejam pagas e implementadas com o nosso trabalho, com os nossos impostos. Muito interessante. Inclusive, essa questão da lei da vadiagem, ela entra também no escopo das políticas higienistas e eugenistas que foram ali definindo quem pode e quem não pode ocupar os espaços da cidade. E aí, falando em eugenia, eu tenho uma dúvida sincera, não sei se todo mundo já parou para pensar nisso, mas eu já tive esse tipo de temor, que é o seguinte: a gente tem uma sociedade que ainda reverbera a eugenia de várias formas, né? Através de esterilização forçada, de planejamentos familiares muito enviesados e outros instrumentos aí que a gente pode dizer que é claramente uma política eugenista. E aí, dentro dessa seara de atuação tecnológica, a inteligência artificial, ela tem alguma linha de atuação que pode fortalecer esses vínculos eugenistas, na verdade, essa pulverização da eugenia que ainda existe, não só no espaço urbano, mas nas próprias instituições também? Ou é teoria da conspiração pensar isso? Não, eu acredito que isso faz todo sentido, e há perspectivas acadêmicas ou ativistas que, inclusive, chegam a declarar que a abordagem do aprendizado de máquina, que é esse braço, digamos assim, da inteligência artificial, é necessariamente influenciada por perspectivas eugenistas e pela construção do que é o outro, pela contagem de pessoas e pela construção de mecanismos de controle, porque, afinal de contas, boa parte, né, da estatística foi construída para controle estatal. E esse controle estatal, quando esteve historicamente ligado, né, a tomadores de decisão da supremacia branca, tem servido a esses fins. Mas mesmo sem ir para a questão, digamos assim, filosófica sobre a construção dos modelos, há muito dinheiro circulando para esses tipos de fins. E aí eu posso citar uma startup que se chama Faceception, que alguns anos atrás ela conseguiu cerca de $1 milhão em capital financeiro no Vale do Silício, e mais recentemente deve ter conseguido por outros caminhos, né, para desenvolver um sistema que identificaria não se uma pessoa X é a pessoa X ou a pessoa Y é a pessoa Y, mas algo pior ainda, identificar supostamente através do rosto das pessoas se elas seriam intelectuais, se elas seriam terroristas, se elas teriam tendência a outros tipos de atividades. Não por acaso, foi uma startup israelense que tem construído diversos tipos de tecnologias inspiradas pelo apartheid na região e tem vendido tecnologias do tipo para todo o mundo. E aí, infelizmente, muito da pesquisa que se faz em inteligência artificial em torno do mundo é moldada por esses interesses de forma direta ou indireta. Aí, para fechar nesse ponto, tem um estudo recente, e aí eu vou passar o link para colocarem, né, no podcast, para quem tiver interesse, que uma pesquisadora que eu admiro bastante, que chama Abeba Bihani, que é uma pesquisadora da Etiópia, que mora na Irlanda agora, se não me engano, ela estudou com outras pesquisadoras milhares de artigos sobre visão computacional. Visão computacional é basicamente inteligência artificial para identificar coisas em imagens ou produzir imagens. E ela identificou que uma porcentagem enorme de pesquisa na área foi transformada depois em patentes para vigilância. Aí uma pergunta que se faz é: a gente precisa investir tanto
em tecnologias para reconhecer e controlar pessoas, quando a gente poderia estar investindo, por exemplo, em tecnologias para reforçar a segurança alimentar, por exemplo. Então, é por isso que eu reforço no livro, nas publicações, que o racismo algorítmico não é só uma questão de código, não é só a questão de treinamento de dados, mas também que tecnologias recebem investimento e louvor para serem desenvolvidas ou não desenvolvidas. Muito bom. Engraçado que assim o ser humano vai criando ferramentas para trazer de volta questões, trazer de volta não, para consolidar na contemporaneidade questões absolutamente problemáticas do passado, mas eu ainda não vi, eu não presenciei, enfim, desculpe a ignorância caso eu esteja falando bobagem, mas esses esforços de uso da tecnologia no combate às opressões. Né? Acho que seria muito interessante se as pessoas começassem a pensar como é que a gente pode lidar com a opressão racial, com as discriminações, com a questão de gênero, de classe social, como é que a tecnologia pode servir para educar ou para, enfim, trabalhar psiquicamente essas questões, elucidar pontos que ainda não foram esclarecidos, enfim, eu gostaria muito que essa guinada, né, do mundo tecnológico tivesse uma consciência maior, ou que os profissionais que estão nesse nicho de trabalho e que pensam assim, como o Tarcísio, por exemplo, e essas autoras que ele está trazendo, pudessem ter mais visibilidade, pudessem ter mais validação, né, no debate público. Mas a gente sabe que tem outras coisas que entram no meio aí, né, que dá muito mais lucro você continuar explorando o potencial que as opressões geram do que a resolução disso para uma sociedade melhor. Voltando no chat GPT, assim que ganhou mais popularidade, a gente ouviu muitos relatos de professores, né, dizendo que alunos estavam usando isso de maneira indevida. O professor passa um trabalho escolar, o aluno vai lá e joga no chat GPT, e aí tem o trabalho resolvido. E aí eu tenho a seguinte questão, as escolas vão conseguir acompanhar ou regular o aprendizado a partir desses instrumentos, ou a gente pode, sei lá, esperar uma pane, porque a gente já tem um sistema de ensino, que eu pelo menos considero que é altamente frágil, porque ele está muito mais para doutrinar o aluno, não doutrinar no sentido que uma certa ala conservadora da sociedade fala, né? Doutrinar no sentido de não deixar desenvolver o senso crítico, né? E aí é uma perspectiva freiriana, inclusive. A molecada vai lá na escola, aprende, assimila a informação, recebe a informação, mas trabalhar com essa informação é alguma coisa que está fora da sala de aula, né? Salva aí os professores que têm uma linha mais apurada, mais sofisticada, e uma preocupação em formar pensadores e não reprodutores de informações passadas, né? E aí nesse cenário a gente tem lá um instrumental que dá para o aluno um texto fabricado com informações que ele vai apresentar para o professor, e o professor de repente não vai saber discernir até que ponto aquilo saiu do aluno ou saiu de uma máquina, né, do computador, enfim. Como é que os professores podem pensar na inteligência artificial, no chat GPT e nesses instrumentais todos, de uma maneira mais enriquecedora e evitar que o aluno, que o mundo escolar consolide de vez essa atrapalhação, né, do senso crítico, do desenvolvimento do senso crítico? Eu acho que essa é uma questão muito interessante porque toca, perdão, alguns pontos ligados ao para que essas tecnologias servem e porque elas foram implementadas de forma tão veloz e em escala, utilizando recursos no momento, né, muito acessíveis, né? Você pode entrar num sistema de inteligência artificial generativa e utilizar a maior parte deles, né, das maiores empresas, sem pagar, mesmo sendo sistemas caros e energeticamente pesados. O desenvolvimento, né, de plataformas de diferentes tipos em torno do mundo, né, nas últimas décadas mostrou ser muito lucrativo. Então a gente
fala aqui, né, sobre plataforma de mídias sociais e como a esfera pública, as eleições, as imagens de controle são mediadas, né, por mídias sociais. O mesmo acontece com o trabalho, né? Diversos tipos de serviços estão sendo mediados por plataformas que ganham pelos prestadores de serviços e ganham pelos consumidores. Aí a generativa, com o ChatGPT e afins, é uma tendência desse tipo de controle, onde, se a gente não tomar atitudes necessárias, né, teremos uma concentração ainda maior de quem constrói a própria realidade social. Então, se você entrar em sistemas como esses e colocar lá perguntas aparentemente simples, como, por exemplo, quais países são antidemocráticos? Essas ferramentas vão basicamente falar dos países que são inimigos dos Estados Unidos, né? As construídas lá. Então, para além da questão, né, do plágio e do problema, né, na formação educacional, me parece que a utilização dessas ferramentas acaba delegando, né, a construção do que é verdade ou não para algo mais externo ainda, né, do que a escola. E aí uma possibilidade que está em construção por algumas empresas de tecnologia mais abertas ou por iniciativas de desenvolvedores mais progressistas é a utilização dessa lógica e metodologia de IA generativa, mas que respeite, de um lado, a privacidade dos dados e, de outro, respeite os contextos culturais. Quanto à privacidade dos dados, é desenvolver soluções do tipo, mas que não compartilhem os dados e a produção das pessoas para grandes empresas. E, por outro lado, desenvolver tecnologias de processamento de informação que sejam contextualizadas para aquelas diferentes realidades. Então, eu acredito que a médio prazo, uma tendência positiva é que tenhamos mais abordagens educacionais que envolvam construção de modelos do tipo, mas com autonomia. E não somente utilizar da Microsoft, utilizar a da IBM, mas sim utilizar a da cooperativa do seu bairro, utilizar a da sua escola e assim por diante. Essa é uma tendência que poderia ser libertadora, mas as forças econômicas e políticas para que a gente receba serviços e utilize da forma mais generalista possível é muito forte, porque tem maior lucratividade, tem maior potencial de concentração financeira. Tarcísio, tem uma pesquisa dizendo que 3 em cada 5 trabalhadores temem perder o emprego para a inteligência artificial. Por outro lado, 2/3 dos trabalhadores que já trabalham com a inteligência artificial dizem que a automação tornou seus trabalhos menos perigosos ou tediosos. Qual a sua opinião sobre isso? Quem pode ganhar e quem pode perder com o desenvolvimento ou com a consolidação da inteligência artificial na nossa sociedade? Eu acho que é importante a gente puxar reflexão sobre o que a gente transforma, né, em sinônimo de inteligência artificial. É interessante, né, para forças hegemônicas, digamos assim, né, de capital financeiro, que inteligência artificial seja sinônimo do que as grandes empresas de tecnologia americanas oferecem, né? Google, Amazon, IBM, Palantir. Nesse sentido, o objetivo da implementação de inteligência artificial é aumentar a lucratividade e concentração de recursos e literalmente matar empregos mesmo. Então, a quantidade de chatbots para atendimento ao público é porque é algo considerado pelo setor privado desnecessário, automatizável, mas na verdade a gente sabe que requer talento atender ao público. Só que a boa parte das empresas de tecnologia oferecem soluções para tentar acabar com vagas de atendimento e jogar para o consumidor ou para o cliente o esforço de interagir com a empresa, com o prestador de serviço, através daquela plataforma, através daquele ambiente. E a gente sabe que os chatbots e sistemas são horríveis. Eles forçam o consumidor normal
entre aspas, né, o consumidor médio, eu vou chegar nisso, a se adaptar e reagir àquela funcionalidade. E todo mundo se irrita. Mas a gente continua utilizando porque a gente não tem opção para alguns tipos de serviços. Isso significa que o consumidor ou cidadão é configurado, né, para realizar esse serviço, os empregos são eliminados, a concentração, né, de valor é estabelecida e acontece um processo, e aí eu vou pedir o perdão para falar um palavrão, que um pesquisador chamado Cory Doctorow chama de boistificação da tecnologia, que é a tendência de que essas grandes empresas de plataformas começam disruptando o mercado, como foi o caso do Uber, oferecendo um serviço maravilhoso, condições legais para os empregados que não são reconhecidos como empregados, condições maravilhosas para os clientes, e na medida em que eles se estabelecem e controlam a infraestrutura, controlam o acesso, né, àquele tipo de serviço, as condições vão sendo gradualmente diminuídas para os envolvidos, que são explorados nesse sentido, né? Sejam os trabalhadores, sejam os consumidores que vão perdendo, né, autonomia e perdendo opções. Então, nesse sentido, a inteligência artificial, num futuro, digamos assim, socialista, num futuro onde, ao menos, né, uma democracia social fosse estabelecida globalmente, pode ser muito útil, sim, para a gente liberar força de trabalho para atividades criativas, para entretenimento, para lazer, mas não é o que está acontecendo, né? Então a gente tem esses dois caminhos muito diferentes. E me parece que a gente vai acabar sendo mediado pelo impacto ambiental, né? Porque tudo isso parece virtual, mas tudo isso envolve extração de recursos minerais, muita energia, água para resfriamento de servidores, e esse é um campo que ainda não está muito bem estudado, mas a gente tem visto muitos escândalos sobre impacto ambiental da inteligência artificial. Então a gente precisa se apropriar dessa questão para que a inteligência artificial não seja um arauto, digamos assim, de distopias no futuro, né, com maior desigualdade, mas sim o contrário. E aí, às vezes, é difícil se manter otimista nesse sentido quando a gente olha o quanto a pandemia de Covid, né, estabeleceu as condições para aumento da desigualdade em torno do mundo. Então, é meio que um teaser, né, do que pode acontecer se a gente não agir para regular as relações de trabalho, as relações sociais e as relações econômicas que estão sendo incorporadas na inteligência artificial. Nossa, que barato. Eu não tinha ouvido ainda, nem pensado nesse link entre a questão ambiental e a questão da inteligência artificial. Então, quer dizer que pode ter uma eclosão aí entre a situação que nós já temos e a inteligência artificial cada vez mais em voga no mundo? É possível? Eu acho que sim, e eu acho que um caso muito interessante, que é um caso político, epistêmico, e que se vincula, né, ao que a gente debate sobre epistemologias do feminismo negro, foi o caso da demissão da Google de uma pesquisadora chamada Trinity Gebru. Trinity Gebru é uma pesquisadora da computação, né, já desenvolveu vários modelos de inteligência artificial, vários produtos, e ela se tornou uma liderança na temática de ética e inteligência artificial. E a empresa Alphabet, né, que detém a Google, contratou a Trinity Gebru há alguns anos e outras lideranças nessa temática para fazer pesquisa para que os produtos, né, da corporação fossem melhores. Mas aí no final de 2020, salvo engano, ou 2021, a Trinity Gebru e outras pesquisadoras, como a Margaret Mitchell, também outra referência, que eram da Google, né, as duas, escreveram um artigo com pesquisadoras de fora, né, de universidades externas, sobre esses modelos de linguagem, que hoje é sinônimo do ChatGPT, mas a gente não tinha esse boom ainda. E elas escreveram um artigo e fizeram o termo papagaio estocástico. Estocástico é quase um sinônimo de aleatório, de randômico, onde elas argumentam que esses grandes modelos de linguagem são papagaios, literalmente, né, que cospem conteúdos aleatórios que parecem coerentes, mas podem gerar desinformação.
E isso eu concordo, esse conceito tem sido utilizado, mas foi um pivô da demissão da Trinity Gabriel da Google de uma forma super violenta, ela ter feito uma projeção do quanto de impacto ambiental o treinamento de um modelo de inteligência artificial pode gerar. Então, ela foi demitida, a Google não queria que elas publicassem um artigo, elas saíram, outras lideranças lá dentro da empresa saíram também, elas fundaram um instituto que chama DARI, eu não sei o que significa a sigla, mas eu posso colocar o link para vocês, e tem investido em tecnologias, perdão, em pesquisa sobre tecnologias digitais e inteligência artificial mais sustentável, do ponto de vista social e do ponto de vista ambiental. Então, há alguns estudos sobre esse tipo de impacto. E, recentemente, uma notícia que circulou bastante foram sobre os servidores da Microsoft num estado americano. Eu não lembro se era Iowa ou Nebraska. Talvez até seja outro, eu peço perdão, mas vou procurar a notícia e pedir para colocarem junto ao vídeo e ao podcast, perdão, sobre como a empresa Microsoft conseguiu alguns privilégios fiscais para utilizar água para resfriar servidores de inteligência artificial, mesmo num período de seca em um determinado estado, nos Estados Unidos. Então, esses tipos, né, de impactos ambientais são ainda pouco pesquisados, né, e são negados, né, como até o uso, né, de combustíveis fósseis é negado até hoje e tem um impacto ambiental. Então, esse tipo de estudo, né, esse tipo de levantamento é muito importante. Eu acho que vai gerar, né, muita violência, né, contra ativistas ambientais que estão estudando isso, mas é essencial a gente pensar que cada brincadeirinha que é desenvolvida para construir novos mercados, e às vezes são novos mercados baseados em desinformação, né, como a generativa, também está destruindo o meio ambiente. Então a gente precisa, junto a esse debate, discutir prioridades em termos de futuro. Muito bom. A gente corre o risco de perder, com o advento da inteligência artificial, a gente corre o risco de perder a referência do que é verdadeiro e do que é falso? Eu acredito que sim, porque a verdade científica, né, é construída pelo compartilhamento, né, consensos e debates, né, nas instituições científicas. E quando sistemas tentam se transformar em intermediadores, né, são construídos para serem intermediadores do que é a verdade ou do que é uma informação relevante, no caso da inteligência artificial generativa, do uso de inteligência artificial para oferecer respostas em buscadores, né, como Google, como Bing, isso gera alguns problemas de diversas origens. Um desses problemas é porque, para ser rentável, esse tipo de sistema é construído extraindo e tentando processar, né, históricos enormes de informação sobre informação histórica, né, artigos científicos, artigos jornalísticos, páginas web, para entregar informação de uma forma semi-automatizada com o mínimo de trabalho humano possível. Só que esse trabalho humano é essencial em termos de gatekeepers, em termos de quem avalia a informação, em termos de curadoria. E aí um estudo bem recente que foi publicado foi realizado por pesquisadores do MIT, salvo engano, posso estar errado, mas eu vou passar o link também, minha memória tem estado terrível, mas foi um estudo de um pesquisador da área de saúde coletiva que perguntou para vários sistemas de inteligência artificial generativa algumas informações sobre saúde de pessoas negras e informações associadas a históricos racistas da medicina. Por exemplo, é verdade que pessoas negras têm mais resistência à dor? É verdade que mulheres negras precisam de menos anestesia quando parturientes? Ou, por exemplo, é verdade que a capacidade pulmonar de pessoas negras é menor do que de pessoas brancas? Tudo isso já foi acreditado como verdade por uma medicina racista. Quando esses sistemas foram construídos para ganhar em escala, sem uma curadoria dos chamados experts de domínio, né, que nesse caso seriam
entidades científicas responsáveis, os sistemas tendem a vomitar a desinformação histórica que já temos. E foi o que aconteceu. Então, esse artigo mostrou que a maior parte das perguntas que foram feitas a esses sistemas vomitou informações que já foram superadas pela medicina séria. Mas aí qual é o problema? Nesse momento de crise de autoridades, quando um sistema de IA generativa fica publicando informações incorretas e essa busca por ser influenciador, por ser criador de conteúdo, por criar veículos noticiosos automatizados, etc., utiliza esses sistemas para construir conteúdo e circular na internet, a gente corre o risco de, a médio prazo, a internet, né, ou seja, o que seria o conhecimento escrito, registrado, né, pela humanidade, ser soterrada por informação errada, literalmente, sobre várias coisas, não só sobre esse aspecto. Então, IA generativa pode ser visto por alguns como um tipo de implementação de alto risco, que não parece, a princípio, né, obviamente, reconhecimento facial por estar ligado à polícia, predição de emprego, por exemplo, é mais fácil da gente pensar que tem um impacto negativo, mas esses tipos de sistemas de produção de conteúdo podem desenvolver crises epistêmicas. E a gente já sabe o que acontece quando temos essas crises absurdas, né? A gente viu o desencanto com as últimas eleições, onde extremistas ganharam legitimamente eleições em torno do mundo, porque a desinformação fez o seu papel em fazer aflorescer mais ódio, né? Então eu acho que essa questão da verdade é muito importante para a gente discutir inteligência artificial. Muito interessante. É bom a gente sempre pensar que a internet ele é um campo de batalha discursiva, né? Um campo de batalha de disputa de narrativa propriamente dito. E a inteligência artificial ela pode entrar nesse cenário como um instrumental. Agora, a gente não pode perder de vista que a inteligência artificial também é movida por intenções. Não é, Tarcísio? Uma vez que a gente tem algo que é movido por intenções, a gente tem que averiguar melhor, tem que ter mais calma, né? Um pouco mais de prudência para analisar friamente aquilo que a gente está recebendo. E principalmente quem está por trás daquilo que a gente está recebendo de alguma forma. Senão a gente cai aí mesmo num abismo que já temos, né? Porque é fake news, é não sei o que e tal. E, enfim, é um cenário preocupante. Agora, me diz uma coisa, a inteligência artificial, ela tem como ser humanizada, ou ela já é humanizada, mesmo tendo todas essas questões tecnológicas que você está trazendo? Essa é uma questão interessante, porque quando a gente fala, né, de inteligência artificial sendo humanizada, a gente tem, talvez, né, a gente pensa em duas coisas primeiro, né? Uma primeira, devido à cultura popular, que faz todo sentido, né? Porque é divertido pensar em robôs e afins, é a ideia de que sistemas de inteligência artificial poderiam ter raciocínio moral ou até alma, ou até direitos. E há esse debate sobre a inteligência artificial estaria chegando a ter consciência no futuro breve, que é uma balela, mas, independente de ser balela, o que me preocupa é que pode ser balela, mas as pessoas podem ser levadas a acreditar que não é balela. Então, a médio prazo, a gente pode ver, por exemplo, a possibilidade de grupos extremistas religiosos ou de outros tipos de associativismo político extremista considerem alguns modelos específicos de linguagem como representação de alguma autoridade, seja uma autoridade religiosa, seja uma autoridade técnica, digamos assim. Então, algo que é discutido, né, em algumas áreas, mas é secundário, essa possibilidade a médio prazo. Então, muitos ativistas e pesquisadores têm buscado descolar a ideia de inteligência artificial ou sistemas algorítmicos da noção do robô antropomorfizado, né, ou robô que se parece com o ser humano, para que essa confusão não se
não se aprofunde ainda mais na nossa cultura, por assim dizer. E se a gente observar as empresas mais nocivas nessa área, né, como, por exemplo, o grupo de empresas do Elon Musk, eles possuem explicitamente, né, a tentativa de antropomorfizar a inteligência artificial para fugir, evadir de responsabilidade. Essa é uma questão, né, da humanização da tecnologia que é controversa, mas do ponto de vista da humanização, né, que eu acho que acabei fugindo um pouco da questão, mas acho que é o que você queria É isso. puxar mais. Você tá falando, eu tô lembrando do filme Her, com o Joaquin Phoenix, tal. É meio que por aí, né? Você pode acabar humanizando algo que não tem condições de ser humano por si só. Que não foi programado, não foi pensado para isso exatamente. Foi pensado para isolar um potencial, uma particularidade humana para gerar conteúdos baseados nas informações que essa particularidade isolada possibilita. Mas é algo que não tem vida, não tem como ter vida, então não tem como ser humano. É isso? É verdade, mas é verdade, com certeza. E essa sua menção a Her me lembrou de um caso que é preocupante. Pode ser um caso considerado anedótico, porque isso aconteceu, parece, já registrado em 2 ocasiões, mas foram de pessoas, né, em sofrimento psicológico que buscaram apoio, né, para alguma questão, né, mental, de desconforto mental, e elas foram incentivadas a se suicidarem por sistemas do tipo. Nossa, olha o Um perigo. desses casos que aconteceu na Bélgica foi de um homem que estava em sofrimento por várias questões, inclusive pelo impacto dele no meio ambiente, na Terra. E ele fez algumas perguntas sobre, do ponto de vista técnico, se eu parar de existir, significa que eu estou tendo menos impacto no Nossa planeta Senhora. Terra? E há essa investigação, né, de que as respostas que foram registradas levaram ele a concluir isso, né, concordaram com ele. E aí tem uma questão relacionada a essa humanização que eu tenho chamado de colonialidade de campo, como uma característica do racismo algorítmico, que é a facilidade de que profissionais de tecnologia, desenvolvimento e afins, não por culpa, né, deles, mas pelo incentivo financeiro a fazer isso, tem buscado automatizar outras áreas de disciplina, outras disciplinas ou outras atividades, porque acreditam que isso é possível. E as pessoas dessas disciplinas, digamos assim, que têm centenas de anos de construção de padrões éticos, são deixadas de fora. E é esse caso desse homem da Bélgica que se suicidou, fala sobre sistemas de inteligência artificial devem ser usados para oferecer terapia. Me parece para muitas pessoas que não. Mas, para além disso, há muitas startups tentando oferecer isso e, às vezes, até sem envolver nenhuma pessoa especialista na área. Então, um desafio relevante é entender, né, como esses sistemas podem ser utilizados, às vezes, para simplesmente excluir da equação os chamados experts de domínio, que são pessoas que, historicamente, são especializadas em uma área e que hoje algumas empresas tentam desenvolver inteligência artificial para sumir com essas pessoas. Então, nesse caso, né, de apoio psicológico, apoio terapêutico, startups de inteligência artificial que tentam oferecer serviços simplesmente processando histórico, por exemplo, de transcrição de sessões terapêuticas. É muito perigoso por 2 motivos. Um, porque não leva em consideração as complexidades da questão e tenta oferecer o serviço de qualquer modo para se apropriar, né, dos recursos dessa área. E o segundo, em termos mais sistêmicos, é o apagamento das especialidades dessas disciplinas, que são importantes para a sociedade, seja para a evolução do nosso conhecimento e das nossas tecnologias de cuidado, seja em termos, hoje, de empregabilidade dessas pessoas. Não me parece razoável que a gente tenha que atropelar e destruir vários empregos
em países onde não existe emprego pleno, né? Ô Tarcísio, tem algum lugar no mundo que pode servir de norte, de luz ou de exemplo do uso da inteligência artificial de uma maneira saudável, eficiente, que pode se desenvolver mais ainda nesse sentido? Bom, eu acho que é difícil falar de lugares específicos, mas talvez em termo institucional, países que tentam, né, estabelecer democracias sociais para a sua população têm estabelecido mecanismos de transparência e controle relativamente positivos. E aí eu estou falando de Canadá, de União Europeia, que avançaram sistemas institucionais de controle, mas mediados pelo que eles consideram cidadãos ou que eles consideram desejáveis. Por exemplo, a legislação europeia, que está super avançada, exclui pessoas migrantes e tecnologias nas fronteiras das obrigações que são necessárias, né? Então, para proteger a si mesmos, eles avançam em alguns pontos, mas pessoas migrantes, pessoas vulneráveis não estão inclusas nisso. Mas eu diria que os movimentos pelas chamadas línguas de baixos recursos para serem inclusas em inteligência artificial, em base de inteligência artificial, que não estão pensando nessas línguas, é um bom exemplo. E o que é isso? Para qualquer sistema global de inteligência artificial, hoje você vai ter uma eficiência para línguas como inglês, alemão, chinês, francês, espanhol, português, mas nem tanto. E o que acontece com línguas que são minoritárias em torno do mundo, como, por exemplo, Tupi-Guarani, Xhosa, Swahili, etc. Há muitos grupos no sul global, né, no Brasil, na África, né, em vários países da África, sobretudo ali em torno da Etiópia e do Quênia, há muitas iniciativas de construção de bases de dados de linguagem para desenvolver sistemas que funcionem para as línguas locais. Que às vezes uma IBM, uma Microsoft não vão ter interesse, mas elas são beneficiadas, porque esses grupos fazem modelos abertos e essas empresas acabam utilizando essas bases de dados para aperfeiçoar os seus serviços. Mas quem está fazendo isso são as comunidades de desenvolvedores desses espaços. Tarcísio, eu queria que você dissesse assim de uma maneira bem taxativa. Nós precisamos mesmo de inteligência artificial? Ou isso é dispensável? Enfim, eu quero saber a sua opinião sobre isso. Nós precisamos de inteligência artificial? E para que nós precisamos de inteligência artificial? Dizendo assim de um jeito bem, bem populacho mesmo. Por que nós precisamos e se é realmente necessário? A gente precisa de inteligência artificial para segurança alimentar, não para influenciar consumidores nas mídias sociais. A gente precisa de inteligência artificial, e aí cito o Pablo Nunes, né, que traz esse debate, para controle de munições policiais e do Exército. A gente não precisa de inteligência artificial para reconhecimento facial no espaço público. Então, boa parte das implementações mais em voga, infelizmente, a gente não precisa. O que a gente precisa é acessar os espaços de poder e desenvolvimento para construir coisas que realmente avancem o conhecimento, as seguranças alimentares, seguranças democráticas e soberanias em torno do país. Muito bem. A gente vai ficando por aqui. Vencemos os nossos problemas tecnológicos trazidos pelas fragilidades que a chuva... aliás, que a chuva não, né? Que o poder público acaba deixando acontecer e colocando culpa na chuva. As infraestruturas, né? E a chuva é que leva as infraestruturas, exato. A coitada, eu falo assim, eu sempre brinco falando assim, a chuva só faz cair, ela não faz outra coisa, ela não mata, ela não enforca ninguém, não afoga, ela simplesmente cai. A gente tem que estar preparado para recebê-la do jeito que ela é. Enfim, só fazer uma brincadeira aqui no final. Aproveitando para fazer uma referência, né, ao título do teu livro, se a cidade fosse nossa, né, árvores não seriam vistas como vilãs, mas sim como questões de sustentabilidade. Exatamente, até porque existem questões relacionadas ao urbanismo e as questões climáticas, né, que tem o nome de racismo ambiental, que a gente vai aprofundar em algum outro momento por aqui também, mas que passa por aí, né, existir árvores é privilégio.
privilégio urbano, né? Mas enfim, Tarcísio, eu queria te agradecer muito. Você é uma pessoa extremamente importante nesse assunto. Eu espero que a gente tenha oportunidade de conversar mais vezes, que eu tinha várias outras coisas para perguntar sobre racismo algoritmo também. Mas em termos de inteligência artificial, acho que todo o arsenal que você trouxe aqui nos serve muito bem para que o pessoal aí que está nos acompanhando, que vai ouvir, não só busque o trabalho do Tarcísio, mas dos 12 das pesquisadoras que ele trouxe aqui para nossa conversa, se aprofunde, forme uma opinião e a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada, Tarcísio. Quer dar suas considerações finais? Muito obrigado, Joyce. Muito obrigado a todo o time do podcast. Queria agradecer, né, a oportunidade de levantar essa temática, convocar quem está ouvindo a acompanhar os debates, né, seja os debates sobre legislação, seja os debates sobre a estratégia brasileira de inteligência artificial, e convocar quem tiver interesse, né, de conhecer o projeto de pesquisa em acessar o website desvelar.org, onde a gente tem bastante recursos, seja desenvolvido por nós, seja indicação de livros, artigos, coletâneas de outros pesquisadores. Maravilha. Como é que as pessoas te acham nas redes sociais? Nas redes, geralmente eu utilizo o Tarcísio R. Silva, né, no Instagram, Tarcísio Silva no Twitter, né, e tô lá no LinkedIn também, então, procurando pelo nome, né, Tarcísio com Z, é um pouquinho mais fácil de achar. Então, tô à disposição aí para contatos, muito obrigado. Perfeito, muito obrigada, Tarcísio, mais uma vez. Eu queria agradecer aqui a turma que faz com a gente o Já Pensou Cast, essa turma guerreira, aguerrida e comprometida. Queria agradecer a nossa roteirista também, Silvia Balheiro, que está sempre alerta aos assuntos mais tremendões do momento. E dizer que a gente volta em breve com mais conversa, com mais assunto, sempre perguntando para você que nos acompanha se você já pensou.